A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu te convido a ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, e abrir comigo lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Ezequiel 47, versículo 1. Amém. E diz assim a palavra do Senhor: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou à porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, ou 500 metros. E me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive nos enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que este rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde o En-Gedi até o En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Eu gostaria de pedir à igreja que estendessem suas mãos aqui para o altar e que orassem por mim. Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu foi rasgado. A presença do Senhor, ela foi liberada, mas nós continuamos a servir um sacrifício diante do Senhor. Eu estou aqui nessa noite como instrumento em favor da igreja para levantar um sacrifício vivo ao Senhor. Então eu quero te pedir neste momento que você ore por mim, que você peça para que Deus possa me usar, mas que em nome da igreja, que o seu clamor e o meu clamor possa chegar às narinas do Senhor, como um aroma suave, que nós possamos elevar a Ele um clamor de uma igreja santa, de uma noiva preparada, que aguarda ansiosamente o seu noivo. Senhor, nós queremos te pedir, ó Pai,
A tua presença, Senhor, ela já é real neste lugar. Ó Deus, as pessoas que passarem do lado de fora do templo sentirão a tua glória descer sobre este santuário, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor para oferecer um sacrifício vivo de louvor, de adoração. Ó Pai, nós não viemos aqui receber nada do Senhor, porque o Senhor já foi dado tudo a nós naquela cruz. Mas nós viemos te oferecer, ó Pai, as nossas palavras de gratidão, o nosso coração quebrantado. Nós viemos entregar ao Senhor no teu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas crianças, Senhor, e queremos depositar diante de ti, Pai, o nosso clamor. Deus, eu peço que o Senhor possa vir de encontro a cada coração nesta igreja. Ó Deus, e cada pessoa que chegou até aqui precisando ser purificada pelas águas do Senhor, Pai, eu declaro, rios de água viva fluirão neste lugar. Ó Deus, eu acredito que bocas aqui, ó Deus, quando elas profetizarem, sairão rios de água viva, Pai. Ó Deus, porque nós viemos buscar na fonte, nós viemos buscar, ó Deus, o poder, ó Deus, que há no teu santuário, Pai. Assim como Ezequiel teve a visão, ó Pai, assim nós vamos sentir as águas mais profundas do Senhor nessa noite, Deus. Pai, em nome de Jesus, me usa como instrumento e que todo o meu eu venha cair por terra, ó Deus, e que eu venha falar somente aquilo que venha do trono do Senhor, Deus, em nome de Jesus, amém. Aleluias. Essa palavra, que é uma visão do profeta Ezequiel, ela fala a respeito de um rio. E todas as vezes que nós vemos sobre água na palavra de Deus, ela se remete à graça maravilhosa de Deus, à presença poderosa de Deus. E Deus, quando Ele criou o homem, quando Ele criou eu e você, Ele criou para que nós pudéssemos ter relacionamento com o Senhor. E hoje eu quero falar muito sobre esse relacionamento. Porque quando Deus andava pelo jardim com Adão, a sua criação mais graciosa, como nós aprendemos hoje na escola dominical, o Senhor, Ele criou tudo que existe. Ele criou as aves do céu, os peixes do mar, Ele criou as árvores, os frutos, Ele criou a natureza, Ele criou a água, as montanhas, Ele criou tudo com uma palavra. Mas o homem, Ele moldou com suas mãos e Ele soprou o fôlego de vida. Nós somos o fôlego de vida do Senhor. E o Senhor, a intenção dEle é que nós possamos trazer de volta ao jardim, para que nós possamos ter relacionamento com Ele. Então, desde a queda de Adão, quando a serpente, ali falando com Adão, ele caiu em pecado e ele experimentou do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu o seu relacionamento com Deus. E desde então, tudo que nós vemos do início ao fim da Bíblia é Deus querendo restituir o relacionamento dele comigo e com você. E ele começou esse relacionamento quando ele levantou Moisés para tirar o seu povo da escravidão. Quando ele fez que Moisés subisse a montanha e lá ele fizesse as tábuas da lei, Moisés, ele viu o Senhor, ele conversava com o Senhor face a face. E depois de Moisés, veio então o tabernáculo, o sumo sacerdote, que era a pessoa que tinha acesso a Deus. E as pessoas, elas iam lá e ofereciam sacrifícios a Deus. Mas a única pessoa que tinha acesso ao Santo dos Santos e à presença de Deus era o sumo sacerdote. E então Salomão construiu um templo maravilhoso com toda a riqueza e glória, um templo maravilhoso feito de pedras finas, dos materiais mais preciosos da terra, feito pelas mãos mais habilidosas que existiam naquela época. E mesmo assim,
o homem não conseguiu ter um relacionamento com Deus. E então ele enviou o seu filho para se fazer homem e para provar que mesmo sendo homem, mesmo sendo puro, ele se fez homem, ele se destituiu da sua glória, ele passou por tudo que eu e você passamos para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Então ele morreu, ele foi para o céu e ele deixou o Espírito Santo. Mas o Senhor, ele foi para preparar um lugar para que nós pudéssemos, a sua igreja, a sua noiva, ter um relacionamento vivo e real com Deus. E então, quando aqui fala o seguinte, que as águas elas saíam do limiar da porta do templo, eram as águas que jorravam do meio do jardim. Esse homem, na visão de Ezequiel, ele mostra que as águas que saem do templo, que saem do altar do Senhor, elas são águas que transformam. Onde quer que ela passe, ela transforma tudo que tocar nela. E essa água, gente, ela mostra nessa palavra aqui, que por onde quer que ela passe, quanto mais nós entramos nesse rio de Deus, mais experiências nós temos com o Senhor. E o que a gente vê hoje na igreja é que muitas pessoas, elas acham que tem um relacionamento, mas elas não têm. E eu conversando com uma cliente esses dias, a gente falando sobre a situação, né, da igreja, a situação da pandemia, e eu falei com ela assim, as coisas não vão melhorar. Você sabe por que não vai? Porque a palavra, gente, ela fala que nós estamos chegando no final dos tempos. E a palavra diz que o amor de muitos se esfriariam. A igreja ela vai se tornar um lugar frio, que não sente a presença de Deus, um lugar que não quer ter relacionamento com o Senhor. E você sabe por que isso está acontecendo no meio da igreja? Porque nós temos um relacionamento raso. Nós temos, gente, uma enciclopédia que nos ensina de todas as formas a ter um relacionamento com o Senhor, que é a palavra de Deus. E a gente fica entupindo nossa mente de pregações de 10 minutos do YouTube. O nosso relacionamento tem se baseado em pregações sem fundamento bíblico. Em pregações sobre a prosperidade financeira que Deus vai te dar, que Deus vai te curar. Não é isso, gente. Cristo morreu e Ele já te deu tudo que você precisa. E você fica aí sofrendo, se lamentando. Nós temos 24 horas no dia e muitas vezes a gente gasta o único tempo que a gente tem com coisas fúteis. Eu tenho medo dessa geração que não conhece a palavra do Senhor. Uma geração que só conhece 2 ou 3 versículos, João 3,16, Josué 1,9, mas não conhece a palavra que fala sobre o pecado, que fala sobre a escravidão do pecado, que fala que o inimigo está aí rodeando sua porta, querendo te traçar, querendo levar embora suas bênçãos, mas você não enxerga, porque você está olhando para tantas coisas aí e não está focando no verdadeiro relacionamento com o Senhor, que é a palavra do Senhor. Então, nós devemos buscar diariamente um relacionamento. E isso, gente, não é, eu quero arder. Muitas vezes eu já cheguei diante do Senhor e a minha oração é falar assim, Senhor, me enche, Senhor, me enche. O Senhor não tem que me encher. Eu que tenho que buscar da presença do Senhor. Jesus, ele fala, eis que estou à sua porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Gente, Jesus já morreu e a gente ainda quer que ele venha, que ele venha, que ele venha. E o ponto que nós vamos? Eu vou buscar.
Vocês acham que todos os dias eu tenho vontade de orar? Tem dias que eu não estou cansada, que o meu filho não dormiu a noite inteira, que eu não trabalhei o dia todo. Vocês acham que às vezes o meu olho não está com vontade de dormir, mas eu sei que eu tenho que ler a palavra do Senhor. Talvez o meu tempo ele é tão curto, mas eu posso escolher entre me aprofundar na palavra, na presença de Deus e assistir uma série na Netflix que não vai me trazer nada. Eu quero chamar vocês essa noite a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E eu acho tão interessante que eu vejo umas coisas que eu fico assim, admirada. Outro dia eu estava vendo no Instagram a reportagem de um cara aí que mora lá em São Paulo, que ele se autodenomina de Abrão. Ele se transformou por completo o seu corpo para assim, se dizer que ele é a imagem do diabo. Ele colocou chifres, ele tirou um dedo para que a mão dele parecesse garras. Ele pintou o olho dele todo de preto, não sei como se faz. Ele colocou várias bolas assim no rosto, que eu também não sei o que é, não quero saber. Tatuou o corpo todo. Ele tirou os dentes e ele colocou uma dentadura de vampiro. E sabe o que eu mais achei engraçado? É que lá na legenda das fotos dele tá assim: nossa, olha a esposa que Deus me deu. Gente, como que uma pessoa que quer ser o diabo fala que é a esposa que Deus deu? Não é meio controverso? Mas é a mente, a pessoa, ela não sabe o que ela está fazendo. Usando o nome de Deus dessa forma, sendo que imagem que ela vai passar? Nós somos um povo eleito, um povo santo, separado, imaculado. Quando a gente passar por onde quer que a gente for, as pessoas têm que sentir a presença de Deus. As pessoas têm que olharem para você e falar: esse daí é um servo do Senhor, essa aí é uma serva do Senhor, sem ela abrir a boca. E às vezes a gente usa o nosso templo maravilhoso do Espírito Santo de Deus e quer falar uma coisa com a boca, mas o nosso corpo não é aquilo. Nós somos santuários do Espírito. E eu quero falar com você sobre 3 aspectos sobre esse rio, que eu creio que ele transformará vidas nessa noite. A primeira delas, que esse rio que flui do templo do Senhor, ele é um rio de águas correntes. Não são águas paradas. No versículo 1 e 2, fala que peraí, gente, vou voltar aqui. Versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Água parada significa morte. Vocês têm coragem de beber de uma água parada, que está ali, você não sabe há não sei quanto tempo? Pode ter mosquito, germes da dengue lá, pode ter, sei lá, um xixi de rato. Quem tem coragem de beber dessa água? Você não sabe se naquela água ali tem uma doença, você não sabe se naquela água ali ela está contaminada. Às vezes a gente não tem nem coragem de beber, mas as águas do Senhor, elas são águas correntes, elas fluem. E sabe o que isso quer dizer? Que a graça do Senhor, a presença do Senhor, ela tem que vir sobre você e ela tem que fluir de você. Ela não pode vir sobre você e ficar parada: ai, vou guardar a presença de Deus só para mim, não. Não, você tem que sair e liberar essas águas, para que essas águas possam tocar em outras pessoas e que elas sejam transformadas também. Essa água, ela é corrente, ela é uma água de vida.
ela é cheia de vida. Quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço de águas, ele fala: se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. E de ti fluirão rios de águas vivas. O Senhor, Ele quer derramar sobre nós a graça dEle. Ele quer trazer vida sobre nós, mas Ele quer que essa vida seja liberada por onde quer que a gente vá. E essa água parada, suja, às vezes se você tiver com muita sede, você pode até tomar e matar a sua sede momentaneamente. Mas ela é uma água que não vai te saciar. Porque as águas do Senhor, elas não param de jorrar. Então, às vezes, a gente tem buscado saciar a nossa sede com coisas que o inimigo tem oferecido aí. Com drogas que te deixam assim, alucinado naquela hora. Mas quando o efeito acaba, a tristeza volta. Quando você vai lá, enche a cara de bebida, você fica alegre, rindo, mas quando o efeito do álcool passa, a tristeza volta, os problemas voltam. Porque o que Deus quer te dar é água que vai saciar a sua sede, e você nunca mais terá sede. Assim como o Kaique cantou aqui na frente, a alegria do Senhor é a minha força. Quando o coração de Cristo está alegre, mesmo o meu estando triste, eu fico alegre, porque Ele me fortalece com a sua alegria. Amém? O segundo aspecto desse rio é que eles são águas crescentes. São águas que crescem em profundidade. E eu quero falar com vocês nessa noite que você pode viver coisas sobrenaturais com o Senhor, se você tiver a atitude de adentrar nesse rio. Quando ele fala que o homem pegou um cordão de medir e ele mediu 500 metros, ele conseguiu molhar até a altura dos tornozelos. Quando você molha até a altura dos tornozelos, você sabe quando você vai na praia e você está chegando lá no mar e você vai só molhar o pezinho? Você sente aquela água, mas aquela água continua. E aí você volta para a areia, você vai fazer outra coisa. É Jesus lá e eu aqui. Eu tenho controle sobre mim, eu consigo andar sobre as águas normalmente, porque ela está na altura dos meus tornozelos. Mas aí o homem pediu para que ele andasse mais 500 metros e as águas chegaram até os joelhos. Vocês já entraram no mar, na piscina, que a água estava no joelho? No tornozelo você consegue andar normal. Quando está no joelho já começa a ficar meio difícil a locomoção. Porque quando você entra na presença de Deus, quando você mergulha na presença de Deus até os joelhos, quer dizer que o seu controle sobre você ele vai se reduzindo. E aí você até começa a querer ler a Bíblia. Mas aí você começa a dar sono, não quer, entra no celular, vê outra coisa. Você vem, acha o louvor da igreja legal e fala: eu posso visitar lá outras vezes, mas eu não quero compromisso com Jesus ainda não. Porque eu gosto do meu botequim, gosto da minha balada, não quero abrir mão da minha roupa coladinha. Porque ser crente é brega, né? Eles falam que ser crente é brega. Mas aí ele convida ele a andar mais 500 metros. E as águas chegaram sobre os ombros. Quando as águas estão sobre os ombros, você já não consegue mais ter tanto controle assim, se mover. As mãos elas ficam leves, mas ficam pesadas ao mesmo tempo. E aí é quem não sabe nadar, né? Que acha que sabe nadar, fica lá com o pescoço assim, ó, tentando respirar. Mas que se o pé escorregar, engole água. Você sabe por quê? Porque não sabe nadar.
não aprendeu a nadar e ainda acha que por mais que as águas estejam sobre os ombros, ele ainda tem controle sobre algumas coisas. Eu leio a palavra, eu venho na igreja, eu sirvo a Deus, mas eu não vou dar o meu dízimo porque senão no final do mês vai faltar. Eu não vou assumir um compromisso na igreja porque senão não vai dar para mim fazer as coisas que eu faço. Porque a gente assume tantos compromissos fora da igreja, mas tudo dentro da igreja é mais difícil. Você já reparou? Eu trabalho com pessoas e às vezes a gente pensa assim, nossa, os meus clientes são tão maravilhosos, mas as pessoas da igreja são difíceis. É porque ainda falta um pouquinho para você ainda entrar nas águas do Senhor. E aí quando você anda mais 500 metros, os seus pés já não tocam mais o chão. Você só tem uma maneira de passar por esse rio, que é aprendendo a nadar na presença do Senhor. E eu tive uma experiência muito grande com o Senhor durante a minha gestação. Creio que alguns aqui, vieram no culto que nós apresentamos o Apolo aqui no altar do Senhor. Eu contei um pouco sobre a minha história, mas o meu maior sonho era ter meu filho. E quando eu descobri que eu poderia perdê-lo pelo simples fato de ficar de pé, eu abri mão de tudo por ele. Enquanto eu estava sentada ali no banco, eu falei, Jesus, eu não vou chorar, porque eu sou muito chorona. Mas sentir a presença do Senhor e saber hoje, sendo mãe, o amor que eu tenho pelo meu filho, mas que o amor de Deus por mim é muito maior, não tem como não me comover. Não tem como a gente não sentir a presença de Deus e não ficar emocionado. Não tem como você ouvir as pessoas falarem das experiências que ela tem com Deus e você não ficar querendo ter aquela experiência também. E eu amo a palavra de Deus. Eu gosto de ler a palavra de Deus. E eu falava assim, Senhor, eu quero ter isso que eles tinham. A mulher estéril engravidar. A viúva vê jorrando o azeite da vasilha dela e ela pegando com os vizinhos tudo para encher, porque não parava de jorrar. Do pão descer do céu, do mar se abrir. E eu falo, Senhor, o mesmo Deus de Moisés, de Abraão, de Davi, é o mesmo Deus de hoje. Eu quero ter experiências com o Senhor. E eu gosto de contar as minhas experiências para as pessoas saberem que Deus, Ele age da mesma forma. As mulheres que entendem um pouquinho de gestação aí, gente, a minha bolsa rompeu, minha bolsa rompeu, o médico falou, você vai fazer o seu parto agora, seu filho vai morrer. A minha bolsa foi restaurada. Quem vê meu filho aí pergunta o que eu dou para ele. Eles falam que eu fico dando fermento. Eu falo, a glória de Deus sobre a vida dele é muito grande, por isso que ele é grande. O milagre foi tão completo sobre a vida dele que ele nasceu no dia que eu falei com o doutor que ele ia nascer, antes mesmo de saber de tudo isso que eu ia passar. E eu lia sobre aquela passagem de Samuel. Quando Ana entregou ele no templo e ele começou a viver lá, que Deus chama Samuel, Samuel. E ele acorda e fala assim, tem alguém me chamando. E de novo a voz de Deus, Samuel, Samuel. E ele vai lá, cutuca o sacerdote para levantar, achando que é ele que estava chamando. Eu falo, Senhor, será que eu consigo ouvir a voz do Senhor? E eu faço isso, porque eu creio que eu vou viver experiências com o Senhor muito maiores. E então,
quando eu fiz a minha cirurgia, voltei para casa e estava indo tudo bem com o meu tratamento. De madrugada, eu não conseguia dormir de madrugada de jeito nenhum. Eu ficava aflita, porque eu tinha muitas contrações. Eu ouvi. Gente, sério, eu não consigo falar para vocês, mas eu ouvi o Senhor falando para mim: não precisa de tomar as injeções de corticoide, porque eu vou fazer você chegar até as 34 semanas. Eu ouvi e eu anotei aquilo para mim nunca mais esquecer. Que o Senhor falou como eu estou falando para você, para mim. E eu contei para o meu marido. Numa terça-feira, quando foi na sexta, o meu colo tinha aberto todo novamente para o meu filho nascer. E eu não tive fé o suficiente, tomei as injeções. Mesmo eu ouvindo a voz do Senhor falando claramente comigo. Gente, eu fiquei 5 meses sem trabalhar. Você sabe o que é ficar 5 meses sem trabalhar? Eu trabalho por conta própria, meu marido trabalha por conta própria. Eu larguei tudo pela vida do meu filho. Eu não atendi nenhuma cliente. Eu entrei no INSS para poder receber auxílio que eu tinha direito. Eu não recebi. Não entrava nenhum tostão na minha casa. Porque meu marido largou tudo para poder cuidar da gente. E não faltou nada. Você sabe o que é uma cliente que você atendeu há 1 ano atrás te ligar e falar com você assim: me passa a sua conta que o Senhor mandou depositar um dinheiro na sua conta? São experiências profundas com o Senhor. Você sabe por quê? Porque Deus já sabe a oração que você vai fazer antes mesmo de você ajoelhar para orar. Deus, Ele sabe o valor dos seus boletos antes mesmo deles chegarem. Deus, Ele já sabe o seu futuro, o seu presente, o seu amanhã. Mas Ele te convida a mergulhar em águas mais profundas nessa noite. Ele quer que você abra a mão da sua confiança. Ele quer que você tire os pés do chão para que as águas possam cobrir o seu corpo por completo. E quando você mergulhar na presença de Deus, você terá experiências transformadoras. Você verá a sua botija de azeite não parar de jorrar. Você vai ver a estéril engravidar. Você vai ver pessoas sendo curadas. Porque o Senhor, quando Ele foi aos céus, Ele falou: vocês farão coisas maiores do que eu. E a última coisa que eu quero falar para vocês é que as águas do Senhor, elas são águas de vida. E por onde esse rio passar, ele vai trazer de volta vida. O Mar Morto, como vocês conhecem, é um mar que tem um índice altíssimo de sal. Não tem vida no Mar Morto. Mas a palavra do Senhor garante que esse rio vai trazer vida ao Mar Morto. E nele terão peixes tão grandes, mas tão grandes. Ali fala enxame de peixes. E eles serão grandes. E nas bordas desse rio haverão árvores frutíferas. E na escola dominical que a gente estudou hoje, falando sobre a natureza, a terra ela precisa de um tempo para poder recuperar, né? Mas aqui fala que essas árvores, elas nunca mais pararão de produzir frutos.
E haverá comida aos famintos, e haverá cura aos enfermos, porque as folhas dessas árvores, elas vão curar. E aí, quando eu li esse texto, eu falei: Senhor, há alguma coisa oculta nesse texto. O Senhor, Ele quer trazer alguma revelação diferente à igreja nessa noite. Eu falei: Senhor, me fala o que esse texto quer dizer para mim. E aí, quando fala de ressurreição, de vida e morte, fala da ressurreição de Cristo. E quando esse rio passa, e há vida, e há peixes e frutos, isso quer dizer a colheita do Senhor. O Senhor está nos chamando essa noite para que nós possamos, primeiramente, entrar neste rio, para que nós possamos vivificar tudo aquilo que está morto dentro de nós. Mas Ele não para por aí. Porque por onde esse rio passar, ali haverá uma abundância de comida, de cura, de restauração. E é isso que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. Mas eu quero te falar que para você entrar nesse rio, você tem que ter uma atitude. E eu creio no Senhor que todos vocês nessa noite terão encontro com Cristo. Porque a palavra diz que todas as nações ouvirão falar do Evangelho. E deixa eu te falar, vai chegar um tempo em que você terá um encontro real com Cristo. Porque existem muitas pessoas dentro da igreja que vêm aqui domingo após domingo, mas não tiveram um encontro de verdade com o Senhor. E da criança mais jovem até o idoso mais velhinho dessa igreja, Deus, Ele já marcou um dia e um horário e um local para você ter um encontro com Ele. E eu lembro o dia que eu encontrei Jesus. Foi no dia 18 de novembro de 2011. Eu vim morar em Manhuaçu, a convite de uma amiga minha. Eu fui a um culto de sábado de jovens, tinha uns 30 jovens. E naquela noite eu tive um encontro sobrenatural com o Senhor. Naquele dia, se eu não levantasse, viesse à frente, levantasse a minha mão e fizesse a minha confissão de fé, eu acho que eu ia arder em chamas no banco. Porque dentro de mim queimava. No meu estômago queimava. E eu decidi naquele dia largar fora a minha vergonha, largar fora os meus medos. E eu passei pelo corredor e eu aceitei Jesus. E eu lembro que naquela noite a pregação falava muito sobre o último minuto. Nós não sabemos qual será o nosso último minuto. Porque o Senhor, Ele pode vir agora, mas a sua vida nessa terra pode acabar agora. E eu lembro que Ele falava assim: se você sair naquela porta e um caminhão te atropelar, a sua hora chegou. E talvez essa é a última oportunidade que você tem de ter um encontro com Jesus. E naquele dia eu chorava muito, porque eu tive um sentimento de morte muito grande dentro do meu coração. E eu falava assim: gente, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu chorava e falava: eu vou morrer, porque era um sentimento de morte. E aí uma amiga minha, que tinha mais sabedoria, ela falou: esse sentimento de morte que você tem é porque o seu velho homem acaba de morrer hoje. E você teve um encontro com o Senhor, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Só que eu vou te falar uma coisa.
aquele sentimento de morte ainda não saiu de mim. E você sabe por quê? Porque eu sei que o meu lugar não é aqui. O meu lugar é ao lado do Senhor. O Senhor foi preparar uma cidade linda para mim. Eu tenho um filho lindo, eu tenho uma família abençoada. Mas o meu lugar não é esse. E se eu for hoje, Senhor, com o Senhor eu vou feliz. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. A única certeza que eu e você temos é que um dia nós vamos morrer. Mas se nós estivermos em Cristo, nós não vamos morrer, nós vamos viver para a glória de Deus. E da mesma forma que Deus preparou para mim, Ele preparou para você essa noite um encontro com Ele. O Senhor, Ele quer ter um encontro com uma noiva linda, uma noiva preparada, uma noiva que não tem medo do casamento. Porque o dia que o Senhor voltar vai ser o maior matrimônio que já se ouve em toda a história, desde a criação do mundo. E isso tudo aqui é uma preparação para o casamento. Esses hinos são hinos que cantam a preparação do casamento, do encontro do noivo com a noiva. O meu lugar não é aqui. E o Senhor falou na sua palavra que nem olhos ouviram, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. A gente vai fazer... Eu queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos imaginar agora. Eu quero que você se imagine. Todo mundo, fechar os olhos. Quem não fechar o olho, eu vou falar daqui da frente. Ó, fulano, você está com o olho aberto. Pode todo mundo fechar os olhos. Sabrina, fecha os olhos. Maria da Sabrina, fecha os olhos. Quero que todas as pessoas aqui fechem os seus olhos. Eu quero que vocês imaginem agora que vocês estão dentro de um carro. E vocês estão indo. Imaginem, pode ser qualquer carro. Vocês estão dentro de um carro. E dentro desse carro tem 2 passageiros. 2 pessoas dentro desse carro. Imaginaram? Com os olhos fechados, eu quero que vocês levantem a mão quando eu falar aqui. Quem imaginou que é o motorista do carro? Levanta a mão. Não vale mentir, tá, gente? Nós estamos na igreja, no altar do Senhor, não vale mentir. Pode abaixar. E agora, quem se imaginou como passageiro desse carro? Levanta a mão. Pode abaixar. Eu quero te falar que essa estrada para onde você está percorrendo se chama tempo. Pode ser uma estrada bem longa ou pode ser uma estrada curta. Isso vai depender do tempo que você passar por aqui. O destino para onde você está indo, você só tem 2 lugares para ir. Um se chama céu e o outro é o inferno. As pessoas que imaginaram sendo como o motorista, é você aí no volante dirigindo a sua vida. O carro é a sua vida. E você tem o controle dela.
Você vai para onde você quer. Se você quer ir para a direita, você vai para a direita. Se você quer ir para a esquerda, você vai para a esquerda, porque você é o motorista. Mas eu quero te falar que Jesus está no banco do seu lado. Ele não te abandonou e nunca vai te abandonar. Ele está com você. Mesmo quando você está brigada com Ele, Ele está caladinho do seu lado. Mas Ele está com você. E aí você vai dirigir, e vai chegar uma hora que os seus pés vão cansar. Você vai dar sono, porque você está no volante desse carro. E agora, tem os que se colocaram como passageiro. Deixa eu te falar. Sabe quem é o motorista desse carro? É Jesus. E Jesus está ali guiando a sua vida. E Jesus, ele está vendo um buraco e ele desvia dele porque ele não quer que você nem dê uma sacolejada dentro do carro. Jesus, ele está falando para você, olha filha, essas paisagens mais lindas da nossa caminhada. Filho, pode deitar e cochilar no banco, porque eu estou dirigindo. Filha, pode colocar o pé para cima, estica os seus pés, porque eu estou dirigindo. Filho, quando nós chegarmos no lugar que eu quero te levar, você vai chegar lá disposto, descansado, porque eu estou guiando o carro. Eu estou levando sobre mim o seu cansaço. Eu estou levando sobre mim as dores da viagem. A única coisa que eu te peço, meu filho e minha filha, é que você descanse, porque eu quero te levar para um lugar espetacular. Lá você nunca mais sofrerá. Lá nunca mais você terá fome, nunca mais você terá sede. Lá haverão coisas maravilhosas que eu só vou revelar para aqueles que deixarem eu guiar o carro. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé e nós vamos cantar uma canção. Eu sei que muitos aqui não vão conhecer a letra, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa letra. E eu quero que vocês possam agora pegar o volante e entregar nas mãos do Senhor. Eu quero que vocês agora troquem de lugar como verdadeiro motorista e deixe Ele tomar conta da sua viagem. Voa-me
nessa noite. O Senhor quer convidar nessa noite as pessoas que querem mergulhar no profundo rio de Deus. E eu quero fazer um convite nessa noite. O dia do casamento se aproxima e Ele quer uma noiva imaculada, uma noiva perfeita, uma noiva disposta a morrer para esse mundo e viver com Ele na eternidade. Por isso eu quero fazer um convite. Você que não tem certeza se o seu lugar é no céu, você que andou afastado dos caminhos do Senhor, você que não teve um encontro sobrenatural com Cristo, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você não sabe o último dia, você não sabe o tamanho da sua jornada. Para uns a jornada acaba hoje. Para outros a jornada vai durar ainda mais alguns anos, mas talvez hoje é a oportunidade de você ter um encontro com o Senhor. Faça como eu, que saí do meu lugar. Eu estava com vergonha, eu não queria ir, mas quando eu cheguei no altar, eu entendi que o meu lugar era aos pés de Jesus. Por isso, saia do seu lugar. Você que tem uma bola queimando no estômago. Tem pessoas aqui com uma bola queimando no estômago. Deus quer você aqui na frente. Deus quer você, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está te chamando a ter um encontro sobrenatural com Ele. E talvez você a vida inteira frequentou os cultos, mas hoje Deus quer te levar a águas mais profundas. Saia do seu lugar e venha aqui no altar essa noite. Aleluia! Você que quer ter um encontro de verdade com o Senhor. Você que ainda não viveu novas experiências com Cristo, que não viu a botija de azeite transbordar, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui nessa noite. Você que está à procura de um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor, que você possa sair do seu lugar e vir aqui à frente. O espírito que está trancando pessoas de saírem do seu lugar, Jesus mandou você sair daqui agora, em nome de Jesus. As pessoas que estão com vontade de vir aqui na frente, eu não vou falar muitas vezes, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar diante do teu altar, Senhor, essas pessoas, Deus. Essas pessoas, ó Pai, que tiveram um encontro hoje com o Senhor. Essas pessoas que estão aqui, ó Deus, no seu altar, elas querem mergulhar no rio mais profundo, Deus. Ó Deus, elas estão aqui porque elas querem mais do Senhor. Ó Deus, o Senhor vai colocar agora o teu Espírito sobre cada uma delas, Pai. Ó Deus, e essa casa quebrada, essa casa suja, ela será restaurada. Ela será uma casa limpa. Ó Deus, ela será uma casa regenerada. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, que haja libertação de pecados nessa noite, Deus. Ó Deus, os espíritos imundos, Pai, que querem aprisionar essas almas, Deus, eles estão batendo em retirada agora, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa agora, Deus, derramar sobre eles uma unção nova. Ó Deus, e que eles vão, ó Pai, ter experiências com o Senhor que eles nunca tiveram. Ó Deus, que o Senhor possa agora derramar, ó Deus, sobre a vida dessas pessoas o Espírito do Senhor.
Ó Deus, e da boca delas fluirão rios de água viva. Ó Deus, onde quer que elas passarem, Deus. Ó Deus, que ali haja regeneração. Que ali haja, Senhor, libertação. Que ali haja cura. Que ali haja manifestação do poder do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Essas pessoas, ó Pai, elas estão aqui no teu altar para firmar um compromisso com o Senhor. Ó Deus, elas estão dizendo para o mundo agora: eu sou de Cristo. Eu morri, eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e eu me fiz uma nova pessoa no Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor recaia sobre a tua igreja, Pai. Ó Deus, e que o rio que sai do altar do Senhor, que ele flua. Que ele flua, Senhor. Ó Deus, e que coisas sejam reveladas aos seus filhos amados, Pai, em nome de Jesus. As pessoas que vieram aqui na frente, eu quero que vocês repitam essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego hoje a minha vida a Ti. Prostrados estou no altar do Senhor em redenção, porque eu sei que hoje o meu velho eu, ele irá morrer e eu vou ressuscitar como uma nova criatura, limpa, sem defeitos, imaculada diante do Senhor. Escreve meu nome no livro da vida e hoje eu selo um compromisso com o Senhor de ser uma filha do Deus vivo, um filho do Deus vivo. Eu assumo perante a igreja que o Senhor é o Senhor da minha vida e que a partir de hoje quem guia a minha vida e os meus passos é o Senhor. Aleluias! Eu quero que vocês deem uma salva de palmas. Mas eu quero muitas palmas. Muitas palmas. Muitas palmas. Muitas palmas. Você sabe por quê? Olha aqui. Todas as pessoas que vieram aqui na frente, olhem para mim. Olhe para mim. Hoje, o Senhor te espera com um anel para colocar no seu dedo. Hoje o Senhor vai colocar uma capa nas suas costas. Hoje o Senhor preparou um banquete. Hoje o Senhor, Ele preparou uma festa. Hoje o Senhor, Ele salta de alegria. Hoje o Senhor fez uma festa onde os querubins cantam e proclamam louvores. Sabe por quê? Porque você, quando você veio para este altar, houve uma grande festa no céu. Porque Ele estava esperando você voltar para casa. Você, todos vocês. Hoje é dia de festa. Não saiam dessa porta envergonhados. Vocês têm vestes novas que o Senhor mandou colocar em vocês. Aleluias. Salva de palmas, gente. Aleluias. 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 Podem voltar para os seus lugares. Aleluias. Coloquei as minhas
vive, aquele que reina, aquele que preparou um novo lugar, um novo céu e uma nova terra para mim e para você. Vamos dançar. Irmãos, desculpa por eu não conseguir falar, mas eu não consigo não emocionar, porque a minha irmã, gente, ela veio no altar do Senhor, e como eu tenho orado pela salvação da minha casa, há 10 anos eu clamo ao Senhor, e ver hoje ela aqui na frente confessando o Senhor como seu Salvador, eu não consigo não parar de chorar. Isso é resposta do meu relacionamento com Cristo, e eu creio que eu verei a minha família inteira neste altar. Eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor.